democracia, é isso, ô Josias? Não se pode confundir isso que aconteceu no Palácio do Planalto com democracia, né? Isso é um relacionamento muito adequado entre um governador de oposição e um presidente da República. Um governador que tem interesses a defender, junto ao governo federal, esteve com o presidente, foi recebido de forma civilizada. Agora, é meio risível essa declaração do Romeu Zema, eh, revelando o seu apreço pela democracia, quando se verifica que ele esteve no ato da Avenida Paulista, estrelado pelo Bolsonaro, que não fez senão conspirar contra a democracia, né? Então, quem der crédito ao Romeu Zema, nesse seu eh, espírito democrata, vai acabar concluindo que eh, a democracia é um regime isento de democratas, né? Porque eu não compreendo como uma pessoa que se define como democrata possa ainda se conciliar com o Bolsonaro, que tentou um golpe de Estado. E as coisas estão aí na cara. Não é preciso nem que a pessoa dê um mergulho profundo na conjuntura. Não, as coisas estão eh, à flor da pele. Está tudo na cara, né? Depoimentos, agora os ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica revelando ali os bastidores do golpe, um delator que não, em tese, não tinha razões para conspirar contra o Bolsonaro, era tido por ele como um filho. Então, um personagem assim, se definir como democrata, me provoca um certo. Parece piada, para ser bastante franco, né? E mesmo o Lula ontem soou de forma muito inadequada, fez declarações sobre a ditadura da Venezuela, como a contemporizar uma vez mais com o Nicolás Maduro, comparou a oposição venezuelana que resiste a um ditador que contesta a inabilitação de candidatos numa eleição que se prometia livre depois de muita mutreta e manipulação, e o Lula contemporizou com tudo isso. Então, mesmo ele soa inadequado quando faz esse tipo de declaração, não? Então, esse encontro de dois democratas é, pareceu meio anedótico, porque se deu no mesmo dia em que o Lula fez essas declarações sobre a Venezuela, e todo mundo sabe que Romeu Zema é um aliado de primeira hora do Bolsonaro. Então, de democrata, ele tem muito pouco, né? E o que está acontecendo, Fabiola, e que houve nesta reunião, é um esforço do que ele diz lá, estamos aqui para melhorar o Brasil também, isso é uma balela. Ele está lá para resolver um problema da dívida de Minas Gerais. E está propondo, a proposta nem é dele, é do presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso, que é candidato a governador de Minas Gerais. Ele fez a proposta, o Romeu Zema está pegando carona, porque ele precisa resolver essa questão, e um pedaço do que os mineiros enxergam como solução parece problema, porque empurra no bolso do contribuinte de outros estados estatais mineiras. Eles querem federalizar estatais mineiras para dar como parte do pagamento da dívida que Minas Gerais não consegue pagar à União. Então, querem criar um outro problema. Enfiar estatais do estado de Minas Gerais, estatais elétricas, de saneamento, o que o contribuinte de São Paulo, do Distrito Federal, de outros estados, tem a ver com a dívida de Minas Gerais? Minas Gerais que resolva o seu problema. Aí querem saldar um pedaço da dívida, entregando estatais, federalizando estatais mineiras. Então, isso, a meu juízo, não é pensar no Brasil. Romeu Zema está pensando ali na sua província, tentando resolver os seus problemas e tentando viabilizar-se como alternativa presidencial lá na frente, em 2026. É uma alternativa cada vez mais precária, de democrata tem muito pouco e preocupação com o Brasil tem menos ainda. Está preocupado com Minas Gerais e os interesses que ele está defendendo, a forma como ele defende, me parece uma forma enviesada, Fabíola. Então foi um encontro meio esquisito esse de ontem. E você, Sakamoto, como é que você interpreta esse encontro e essa frase dele, né? Eu e o Lula acreditamos na democracia, somos democratas. Aí eu acho que o governador Romeu Zema falar de democracia faz com que Juscelino Kubitschek e Tancredo Neves se remexam no túmulo, sabe?
dois grandes nomes da política mineira, né? Porque exatamente, não é. Bem, o Zema apoia ainda hoje, né? E faz eventualmente, inclusive, juras de amor na tentativa de herdar parte do espólio do inelegível Bolsonaro, mas ele faz, está ao lado de Bolsonaro, né? Na eleição no ano de 2022 é aquela coisa, ele se aproximou, depois se distanciou, depois se aproximou de novo, deu palanque, aquela coisa, né? Mas deu, deu espaço político, quer dizer, só que tá lá, né? Tá lá. Ou seja, não é, ao invés de falar um democrata, o Zema pode falar eu sou um oportunista. Até porque é exatamente isso que está querendo colocar. Ele elogia o Lula dentro de um processo de negociação da dívida de Minas Gerais, ele fala que não se coloca contra a federalização, claro que não, porque a privatização da CEMIG e da Copasa renderia menos dinheiro do que a transferência, né? O abate da transferência para o governo federal, né, de ambas as empresas, e ele foi para lá, claro, para negociar, né, para negociar exatamente um modelo de recuperação, né, fiscal para Minas Gerais, dizer, não, isso vai beneficiar outros estados, mas é principalmente esse regime de recuperação fiscal vai beneficiar de sobremaneira Minas Gerais, né? Então é o seguinte, o governador Zema, ele tem, né, sonhos, ele tem aspirações, né, por mais que ele fale que não, é claro que ele tem aspirações, ele gostaria, todo mundo que estava em cima daquele carro de som do Bolsonaro, tirando o Jorginho Melo, que é Santa Catarina, e aí, ou seja, o estado mais bolsonarista da União, mas o Ronaldo Caiado, o Zema, o Tarcísio são presidenciáveis, a da direita, né? São presidenciáveis da direita. Então, estavam lá, né, exatamente colado na imagem de Jair Bolsonaro, por mais que a imagem de Jair Bolsonaro estivesse colado num golpe de Estado. Né? Então, é risível, né? Uma pessoa que estava lá fazendo apupos para um Bolsonaro que deveria estar preso, condenado e preso por golpe de Estado, né? E não em cima de um carro de som, tipo, depreciando ainda mais a democracia brasileira, né? Essa mesma pessoa depois troca de roupa, toma banho, vai no governo federal de uma maneira extremamente pragmática, né? Para fazer essa negociação e falar assim, nós somos democratas. Óbvio, tipo, um governador democraticamente eleito, um presidente democraticamente eleito tem que conversar e tem que discutir pela qualidade de vida de Minas Gerais, o que não significa que ele possa ser chamado de fato democrata. Eu acho que é um oportunista, e eu acho, novamente, como eu falei, pessoas como Juscelino Kubitschek e Tancredo Neves se remexem no túmulo. A política mineira, a política dos morros, né, a política em que uma cidade não via a outra e era sempre desconfiado do forasteiro, do pessoal de fora, a política mineira ela é conhecida pelo trabalho, pelo silêncio. Pela forma inteligente com a qual os ministros, os políticos mineiros articulam o silêncio diante das situações, né? Eles falam quando necessário. Zema rompeu essa tradição de ser um exímio arquiteto do silêncio e ele acabou sendo muitas vezes um engenheiro do caos. Bom, a gente está falando aqui sobre um governador, né, de direita, como o Romeu Zema. Você considera ele direita ou extrema-direita, Sakamoto? Você acha que ele pode ser classificado como extrema-direita, o Zema? Eu acho que ele faz acenos à extrema-direita, mas é um governador de direita do ponto de vista de costumes, de comportamento, né? E não dá para dizer que é exatamente liberal, porque se fosse liberal, ele estaria defendendo a privatização da CEMIG agora, ao invés de entregar e federalizar para o governo. E você, o Josias, é direita ou extrema-direita, o Zema? É um empresário de direita, né, que entrou na política. Ele até estava defendendo a privatização lá, tentou emplacar essa tese no âmbito estadual, né? A Assembleia opôs resistência e depois veio o Rodrigo Pacheco lançando essa ideia de federalizar e ele está pegando carona, porque não tem outra alternativa, né? Mas é um empresário que poderia se posicionar como um conservador liberal, de forma mais lúcida, mas que se confunde, permitiu que sua biografia se confundisse com a do Bolsonaro. E aí virou um direitista golpista, um reles imitador do Bolsonaro, né? Então, nesse sentido, ele se desqualifica muito e acaba de liberal aí perde tudo, né? Porque quem compactua com um golpe de Estado
não está defendendo economia de mercado, está defendendo um ditador que o beneficie nos seus negócios, né? E então ele se desqualificou. Tinha a possibilidade de se posicionar um pouco mais, de forma mais civilizada, né? Como uma direita civilizada, e se desqualifica quando encosta a sua biografia de forma tão desavergonhada no golpismo do Bolsonaro.